livres mãos de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem
Será que você pode declarar isso a Ele? Vamos a Ele a glória. A Ele a Vamos, é pra Jesus, vamos, abre o seu coração, rasga o seu coração, canta com a alma, vamos a Ele, a Ele. É com a alma, vamos, a Ele, ressuscitou.
pode declarar que Ele está vivo? Vamos mais uma vez. Porque Ele vive, posso crer. Forma de redenção, vai, vamos. É seu bem. Está nas mãos do meu Jesus. Será que você pode declarar a volta dele agora? Vamos. O rei está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando e o meu nome a chamar. Se o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia. sabe? Ele fala muito aos nossos corações, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, pode se sentar. E a gente vai ler lá em Atos, capítulo 9. Quem que conhece a história de Paulo, Saulo? Acho que todo mundo, né? Tem alguém que não conhece? Conhece, nego? A história de Paulo? Não? Então vai conhecer agora. Deus
O Espírito Santo vem falando muito ao meu coração sobre intensidade com Ele, sabe? Sobre mergulhar. Sobre não só ter intimidade com Ele no calcanhar, no joelho, na cintura, mas sim se imergir na presença dEle. Se mergulhar de fato, viver o Evangelho puro como Ele é. E quem estava aqui no Flame de 12 horas? Foi gostoso, não foi? Meu Deus, aquilo lá para mim foi, nossa, foi a melhor vigília que eu já fiz na minha vida. Foi a melhor vigília que eu já fui na minha vida, sabe? E foi um momento onde a gente viu jovens ali apaixonados pelo Espírito Santo, apaixonados por Deus. 12 horas, sem parar. Eu confesso que eu tirei um cochilo de 15 minutos. Teve uma hora que eu falei, acho que eu vou... Eu deitei ali, não foi nem um cochilo, né? Que, quando o louvor começava, eu levantava a mão assim, ó. E ali foi onde eu vi jovens apaixonados de fato pelo Evangelho. E essa transformação, muitas vezes ela é chamada de metanoia. Metanoia é uma transformação completa, sabe? Quando a pessoa sai da água para o vinho. E a história de Paulo, ela não é diferente. Vamos lá, Paulo, capítulo 9, versículo 1. A gente vai ler do 1 até o 21. A gente vai pular alguns versículos aqui. Não, Atos. Atos 9, do 1 até o 21. Que diz assim: Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores de Jesus Cristo. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu uma carta de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esse documento, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho de Jesus, que morava ali, tanto os homens quanto as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. E a voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levantou-se entre a cidade e ali dirão que você... Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levantou-se, entra na cidade e ali te dirão o que você deve fazer. Vamos pular lá para o versículo 17, que diz assim: Então Ananias foi e entrou na casa de Judas, pôs as mãos em Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele pôs-se a ver de novo. E se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus Cristo em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. E todos que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam: não é este homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar a gente aos chefes dos sacerdotes? Até aqui. Aqui a gente vai tratar 3 pilares. O primeiro, a transformação radical de Paulo de perseguidor a apóstolo de Jesus. Ele sofreu uma metanoia quando ele teve um encontro com Deus, sabe? Não foi algo... Ele encontrou com Deus e 9 meses depois ele foi transformado. Foi de fato uma transformação ali genuína, direto da água para o vinho. Ele saiu de perseguidor a apóstolo. E Paulo, para quem não sabe um pouco da história dele, ele era um fariseu e assim, ele levava muito a sério
ele estudava e ele fazia as coisas bem feitas. Então, se ele era para perseguir os cristãos, ele perseguia de verdade. Se era para matar, ele matava de verdade. Se era para estudar a palavra, eles estudavam a Torá. Se era para estudar, ele estudava de verdade. Então, Paulo, antes de se converter, ele fazia com excelência o mal. Ele não brincava em serviço, sabe? Então, se era para perseguir, ele perseguia de verdade. Se era para matar, ele matava. Ele não brincava em serviço. Então, Paulo, ele era acima da média, vamos dizer assim, se fosse trazer para os nossos dias de hoje. Sabe aquela pessoa que você fala, nossa, é acima da média essa pessoa, ela faz de tudo, ela corre, ela anda, ela conhece, ela é inteligente, ela aprende rápido. Esse era Paulo. Então, ele sofreu ali uma metanoia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele teve um chamado ali. E a missão dele era pregar o evangelho. A partir do momento que ele teve um encontro com Cristo, eu acho muito, muito bonito, porque ele estava indo lá perseguir os cristãos. E quando Jesus tem um encontro com ele, Jesus fala assim, Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Ou seja, todo mundo que persegue a gente, não está perseguindo a gente, está perseguindo diretamente a Deus, diretamente a Jesus. E com Deus não se brinca, com Jesus não se brinca. Então, às vezes, quando a gente está passando por alguma perseguição, alguma provação, ou o que seja, algo que a gente se sente, sei lá, indefeso, a gente tem que ter certeza que Jesus está ali do nosso lado. E se a pessoa está mexendo conosco, ela não está mexendo somente conosco, está mexendo diretamente com Jesus, diretamente com Deus. Isso esse texto me chama muita atenção nisso, sabe? E aqui, ele teve um chamado. E do mesmo jeito que ele fazia o mal bem feito, do mesmo jeito que ele estudava a Torá como ninguém, do mesmo jeito que ele perseguia, ele ia atrás, ele começou a fazer pelo Evangelho. E não foi nem do mesmo jeito, foi ainda melhor. Ele foi responsável por escrever quase 50% do Novo Testamento. Paulo foi responsável por salvar milhares de vidas. A gente está falando de Paulo aqui hoje. Por quê? Porque ele fez com excelência. E o que eu quero dizer para a gente, antes de entrar no terceiro tópico, é que quando eu era novo convertido, e eu comecei a ler a Bíblia, comecei a entender o Evangelho, eu achei que os discípulos eram pessoas assim. Jesus olhava uma pessoa na rua e falava, vamos lá. Os apóstolos eram pessoas assim, tá fazendo nada, vamos lá pregar o Evangelho mesmo. A pessoa, ela era uma pessoa sem instrução, ela começava a aprender, ela ia, e de fato, isso aconteceu. Mas a maior parte dos discípulos, eles tinham funções. Eles faziam já com excelência, sabe? E às vezes, a gente jovem acha que, não, o Senhor, ele tem um chamado na minha vida, então eu vou ficar aqui esperando, tranquilo. Eu não vou ser excelente em nada. A hora que o Senhor impactar a minha vida, eu vou ter uma inteligência absurda e eu vou ir atrás. E não é assim que funciona, sabe? Não é porque a gente vive a palavra, não é porque a gente se tornou cristãos hoje que a gente vai fazer de qualquer maneira. E para exemplificar isso, no Flame de 12 horas, tinha vários amigos meus aqui, mas tinha um amigo meu em específico que antigamente ele ficava à noitada comigo. Ele ficava tipo assim, a gente passava a noite bebendo, passava a noite se divertindo, e no outro dia a gente estava, nossa, que da hora, nossa, eu caí lá, nossa, você lembra? Nossa, eu arrumei aquela briga, e não sei o quê, e a gente passava a noite, virava a noite, começava a noite, a gente chegava no outro dia e eu encontrei com ele aqui no Flame e falei, e aí, irmão? Beleza, irmão, eu tô feliz de estiver aqui. E aí eu falei, vai ficar às 12 horas? Ele falou, não, tem que trabalhar amanhã. Aí eu falei assim, mas quando eu falei para ele, mas você lembra quando a gente era do mundo, a gente não virava à noite? Ele falou assim, pois é, você tem um ponto aí. Só que ele falou riu e foi embora. Ou seja, quando eu olho para Paulo, ele perseguia de verdade. Ele estudava, ele era um fariseu com excelência. Só que quando ele veio para o Evangelho, ele começou a fazer ainda melhor. Sabe? Isso que me chama a atenção. E quando a gente vem para Cristo, parece que a gente dá uma segurada, sabe?
eu não vou passar a noite porque eu tenho que trabalhar amanhã. Quando eu estava vindo para cá, eu e o Nego, a gente viu duas meninas, né, Nego? Duas meninas, um frio, com um shortinho que eu não sei onde elas perderam os panos, não sei onde que perdeu, mas as meninas estavam na chuva, sem brincadeira nenhuma, estavam na chuva com uma garrafa de bebida, fazendo uma bebida no chão, na chuva. E aí, às vezes, a gente vem para Cristo e está chovendo, não vou na igreja hoje não, sabe? E, hoje eu vou ficar tranquilo aqui dentro de casa. Cara, um dos motivos que eu fiquei 12 horas aqui no Flame era exatamente por isso. Quando eu era do mundo, eu também ficava. Eu virava à noite, sabe? Eu virava à noite bebendo, enfim. E quando a gente vem para Cristo, cara, a gente dá uma segurada, sabe? Ainda mais a gente como jovens. Por que isso acontece, velho? A gente tem que amar Cristo, entregar tudo para Ele, tudo. E no Flame foi falado isso, muitas vezes. O Alex falou, a Isa falou, e outros irmãos falaram, entregar tudo para Ele, de fato tudo. Hoje é sábado, está chovendo. Se a gente for na avenida agora, está cheio de gente lá, bebendo, e vai trabalhar amanhã. E por que quando a gente vem para Cristo, a gente entrega o mínimo? Sabe? E Paulo não. Paulo, ele é um exemplo para nós jovens. Ele fazia o mal, ele fazia com excelência, mas quando ele veio para Cristo, ele começou a fazer o bem, e ele fez melhor ainda. E outros discípulos, Paulo foi um apóstolo, outros discípulos também, fazia com excelência, e quando veio para Cristo, fez melhor ainda. E a gente, jovem, acha que, não. Eu tenho uma frase que diz assim: ser cristão não é garantia de sucesso, mas um cristão de verdade, ele é bem sucedido. E não estou falando de riqueza aqui, tá, gente? Quem conhece um pedreiro que ele é bom no que ele faz? Cara, eu conheço uns pedreiros que ele é bom no que ele faz. Exemplo, todo mundo tem aquela avó que faz aquela comida que se for só arroz e feijão, você fala, meu Deus do céu. Eu, por exemplo, não sou excelente na cozinha, não, esquece. Hoje a minha esposa não estava em casa, fui tentar fazer uma carne, esqueci a carne lá, a carne com uma tábua, parecia uma madeira o negócio. Falei, meu Deus do céu. Na cozinha, mas todo mundo conhece uma avó que ela é excelente no que ela faz. Todo mundo conhece um padeiro que, por mais que a profissão dele não seja nossa, mas ele é bom no que ele faz. E excelência significa isso, sabe? A gente jovem, a gente tem que ser excelente. Qual que é o melhor aluno da sala? O Giovanni, melhor aluno. Porque ele é excelente no que ele faz. Quem que é o melhor? O Nicolas. Quem serve aqui? Quem, quando precisar de ajuda, está disposto? O Nicolas está disposto. O Tiago, o Caio. A gente tem que ser excelente no que a gente faz. Porque é igual eu falei, ser cristão não é garantia de sucesso. Eu vou vir para a igreja, nossa, agora minha vida vai mudar. Eu vou casar, vou construir uma família maravilhosa, casa, carro, vai vir tudo, porque Jesus vai não esquece. Mas um cristão de verdade, ele tem sucesso no que ele faz. Quando você olha para o seu pastor, para pessoas que você admira na fé, você pode ter certeza que ele tem sucesso no que ele faz. Os filhos dele são bem criados, a família dele é bem cuidada, ele faz bem feito o que ele faz. Porque é isso. E a palavra, ela tem diversas passagens para a gente fazer com excelência. Faça como se estivesse fazendo para Deus. Eu não lembro de onde que vem o melhor chocolate. Eu já tô finalizando aqui. Tinha que ter o tempinho para mim, né? 10 minutos. A gente vai entrar no último tópico que eu vou finalizar. Mas eu não lembro de onde veio o melhor chocolate. Só que eu lembro que a história é o seguinte: eles fizeram chocolate como se Deus fosse experimentar aquele chocolate, sabe? E o último tópico aqui é resiliência na fé. Paulo sofreu pelo amor ao evangelho. Para a gente finalizar, Paulo, depois que ele se converteu ao evangelho, ele tinha um problema. Por quê? Porque ele perseguia os cristãos. Ou seja,
Nem as pessoas da igreja gostavam dele, e nem os do mundo, nem os outros fariseus, porque falou, nossa, Paulo é um traidor. E as pessoas da igreja falavam, nossa, Paulo, ele perseguia. Então, pensa na posição difícil que Paulo ficou. De um lado, ele tinha as pessoas que eram para acolher ele, que eram para ser família dele, mas tinha medo dele. Isso é normal, porque de fato ele matava, de fato ele perseguia. E outro era os fariseus que falavam, a gente tem que acabar com esse cara. Ele se converteu ao evangelho, ele está traindo a gente, ele está ensinando tudo ao contrário do que ele mesmo vivia. Só que Paulo, ele foi resiliente ali. E ele continuou. Eu estava conversando com o Nicolas, e ele comentou comigo, pô, depois que eu comecei a ir na igreja, alguns amigos meus se afastou. Eu falei para ele, cara, isso é só a ponta. É só a ponta do que ainda há de vir, sabe? E a gente vive no Brasil, olha que a gente nem sofre uma perseguição tão violenta assim, né? Mas Paulo, ele tinha dos dois lados. Ninguém confiava nele. E como jovens, para mim finalizar, a gente tem que fazer com excelência. Primeiro a gente tem que viver a metanoia de verdade, sabe? Viver o evangelho como ele é. Segundo, a gente tem que cumprir o nosso chamado. Qual que é o nosso chamado? Pregar o evangelho. Cada um tem sua maneira de pregar. Uns é mais tímido, outros mas de fato a gente temos que ser cartas abertas do evangelho, sabe? Acho que essa é a melhor maneira de pregar. Aquele cara não fala palavrão, aquele cara não fala mal de ninguém. Essa é a melhor maneira, sabe? O que ele tem? Está sempre feliz. Pode estar caindo no mundo, confia em Deus. E segundo, ser resiliente diante das perseguições. Que às vezes quando eu tô tranquilo assim, eu me sinto até um pouco constrangido. Falo, oxe, mas estou sofrendo uma perseguição, está tudo tranquilo. Porque o cristão de verdade, quando ele começa a incomodar, meu querido, mas é igual eu disse, Paulo, ele era uma pessoa que incomodava. Só que Jesus veio e falou, por que você me persegue? Ele estava perseguindo os cristãos. Por que você me persegue? Então, quem perseguir a gente, não está perseguindo só a gente, está perseguindo diretamente Deus, Jesus. E essa briga, Jesus não perde para ninguém, essa briga Deus não perde para ninguém. Então vamos ser resilientes diante das perseguições, diante das lutas, porque a gente vai vencer, isso é claro. A gente somos mais que vencedores. Para a gente finalizar, aproveitar que os músicos estão aqui, sobe lá de novo. Vamos finalizar com louvor e oração. Duas. Não? Você que manda. E aí, depois que o louvor finalizar, a Viti vai dar os recados. Senhor Jesus, nas escolas, que a gente possa ser os melhores alunos, porque a gente tem um chamado, porque a gente tem o evangelho, porque a gente cumpre de fato o que está escrito na tua palavra. A gente não leva isso aqui como hobby, isso aqui como hype. Então que a gente possa ser melhor em tudo que a gente for fazer, na escola, na faculdade, no trabalho. Deus Todo-Poderoso, Deus de glória, eu te peço também, Senhor Jesus, que nós venhamos cumprir o nosso chamado, cada um da sua maneira, que eu sei que o Senhor tem um chamado para cada um da sua maneira, mas que esse chamado venha ser cumprido através da tua palavra, que a gente venha pregar o teu evangelho, e que novos jovens, que novas pessoas venham ser batizadas com o Espírito Santo, assim como Paulo foi, para que novos jovens, novas pessoas venham conhecer esse evangelho de verdade, esse evangelho genuíno. Então, Senhor, venha cumprir, Deus Todo-Poderoso de glória, venha nos permitir cumprir o nosso chamado, Deus Todo-Poderoso, venha nos capacitar para cumprir o nosso chamado, venha nos dar força, venha nos dar estratégia para que a gente venha cumprir o nosso chamado. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te peço também, Senhor Jesus, capacita cada um aqui com a resiliência, com a força para aguentar as perseguições, para aguentar as provas, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te peço, cuida de cada um que está aqui hoje. Cuida, Senhor Jesus.
Cada vez mais diminuindo. Você derrama no teu espírito. Não importa Deu uma quem metanoia das fez. Todo-Poderoso. E meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Minha vida está e eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dando os meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dando os meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. E nele meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Nele a minha vida está e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo
dono dos meus dias, dono dos meus dias, dono dos meus dias. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, à medida em que eu Te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, à medida em que eu Te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Eu só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Uma vez que eu vou ver os meus olhos em Ti, nada mais. Uma vez que eu vou ver os meus olhos em Ti, nada mais. Só quero a Ti, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada mais, nada além. Tudo perde o seu valor. Tua presença vale mais. Perde o seu valor. Tua presença vale mais. Ela vale a pena. Ela vale a pena. Viver contigo vale a pena, vale a pena. Viver contigo vale